Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha, do Claudinha Festas, e hoje vim trazer esse tema diferente e divertido, né, gente? 18 anos fazendo merda, agora ver se pode. Então, gente, vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 14 centímetros e meio de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca amanteigada de baunilha. Ela fica desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. E o recheio desse bolo foi de ninho com uma mousse de maracujá. Gente, como de costume, comecei batendo aí meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, e eu vou começar a fazer a pré-camada no meu bolo. Essa pré-camada, ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições. Então, eu bato meu chantilly em ponto bem firme e vou aplicando em todo o meu bolo. Essa pré-camada, ela também vai servir para segurar a minha segunda camada de chantilly, tá, gente? Para fazer, para colar, né, a minha segunda camada de chantilly também no bolo. Então, com a minha espátulazinha de ferro, vou passando aí, ó, esse chantilly em toda a parte de cima do meu bolo, tentando deixar ele o mais retinho. Vocês podem perceber que essa pré-camada, ela segura bastante migalhinhas aí, né, que vocês estão vendo aí na Cake Boards, a quantidade de migalhinhas que sai, tá, gente? Aí ela faz uma selagem aí nessas migalhas. Em seguida, gente, eu vou tirando todo o excesso. Eu vou usar a espátula para tirar, a espátula de ferro para tirar o excesso da parte de cima do bolo, desse chantilly, né? Da parte de cima do bolo. E também para tirar o excesso da lateral do meu bolo, tá, gente? Eu só dou uma selada mesmo nesse chantilly no meu bolo, tá? E venho aí tirando o excesso. Em seguida, gente, eu vou começar a hidratar esse chantilly, tá? Lembrando que o chantilly que eu tô trabalhando é o Amélia. E quando eu trabalho com Amélia, eu hidrato ele com leite condensado, tá, gente? Quando eu trabalho com a marca Gran Finale, eu hidrato ele com leite. Então, eu coloco ali a quantidade, gente, eu não sei a quantidade correta que eu vou usar para poder, de chantilly já batido, que eu vou usar para poder aplicar nesse bolo, né? Para fazer a minha segunda camada no bolo, porque eu não tenho a quantidade certa, porque eu bato chantilly todo de uma vez e depois eu vou separando ali no olhômetro mesmo a quantidade que eu vou usar. Às vezes sobra um pouquinho e às vezes não sobra, gente. Às vezes o chantilly que eu reservei ali para colocar em cima do bolo, às vezes fica a conta certinha, tá? Aí eu coloquei, gente, comecei já, né, hidratar o meu chantilly, coloquei ali um pouquinho mais de leite condensado, venho hidratando. O corante que eu tô usando aí é o azul da Mago, tá, gente? Azul normal, tá? Não é azul royal, azul jeans, não. É azul normal da marca Mago. Então, hidratei o meu chantilly, coloquei ali um pouquinho de corante até o tom que eu queria. Agora, eu vou pegar esse chantilly, vou colocar numa manga de confeitar sem o bico e vou depositar esse chantilly. Começa sempre de baixo para cima, tá? Começa sempre pela lateral do bolo, levando aí, subindo esse chantilly, né? Essa minha segunda camada subindo com esse chantilly pro bolo. Gente, eu não gosto de começar pela parte de cima para não ter que ficar mexendo tanto com a estrutura do bolo, tá? Porque o chantilly, o bolo no caso, ele é um bolo molhadinho, ele é um bolo recheadinho, ele é um bolo fofinho, né? Então, assim, eu evito o máximo possível tá mexendo ali, né, com a espátula, tá passando e repassando a espátula várias vezes na parte de cima do bolo. Porque se vocês vão reparar aí, eu coloquei o vídeo aí, né, mais pertinho, mas vocês vão reparar aí, ó, esse movimento que eu faço. Então, assim, como eu não uso nenhum tipo de blindagem, nenhum tipo, né, não trabalho com a ganache quando o bolo é aqui para pertinho, porque eu sei que aguenta, né, o transporte, até porque eu também transporto o bolo. Eu sei que aguenta o transporte, tudo depende, claro, né, do cuidado que o seu cliente vai levar o bolo, mas aí justamente por isso, para evitar de mexer na estrutura do meu bolo,
eu passo a espátula o mínimo possível ali, eu tento passar a espátula na parte de cima do bolo o mínimo possível, tanto na parte de cima quanto na lateral. Então eu passo assim bem de levezinho, mas vocês podem perceber que quando eu passo a espátula na parte de cima do bolo, eu vou levando a espátula, né, de um lado para o outro, e assim a bailarina ela não é tão fixa, né? Então vocês podem ver aí que ela dá uma balançadinha assim, se parar para prestar atenção, a bailarina ela dá uma balançada, né? Quando a gente tá mexendo ali com a parte de cima do nosso bolo. Então, como eu quero mexer o mínimo possível na parte de cima do meu bolo, para não acontecer, né, nenhum imprevisto, então por isso eu começo a depositar o meu chantilly pela lateral, né? E na parte de cima eu vou passando levemente, tá? Depois de feito isso, gente, tendo bastante cuidado tanto com a lateral quanto da parte de cima do bolo, eu venho com a minha espátula de textura, tá? Esse chantilly, ó, ficou perfeito, gente, para passar a espátula de textura. Vim com a espátula de textura, passei, vocês vão ver, tem dias, né, que eu demando um pouquinho mais de tempo até ele ficar bem certinho. Mas o chantilly que eu tô usando é o Amélia, então ele diz também muito, né? A marca do seu chantilly também diz muito sobre o seu bolo. Essa semana eu usei aqui a marca do Gran Finale e eu achei que ele ficou muito poroso, mesmo eu hidratando ele. Eu hidratei ele tanto com leite condensado quanto com leite. Eu coloquei os dois para poder tá hidratando o meu chantilly. E mesmo assim tem um videozinho que eu vou postar aqui, eu vou tentar trazer ele hoje aqui para vocês, que vocês podem perceber que assim que eu coloco ele no bolo, ele volta ao ponto poroso dele, e eu tive que tirar tudo novamente e refazer, né, hidratar ele todo novamente, porque eu não estava conseguindo passar a espátula de textura nele. Então assim, esse chantilly Amélia, ele é muito bom para trabalhar, ele não derrete, independente do calor, né? Se ele estiver bem batido, se ele estiver bem firme naquela pré-camada lá que você fazer ele, né? E se você também não hidratar muito, independente do calor. Gente, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então aqui em São Gonçalo é bem, bem quente. Muito quente. Minha casa também é de telha. E esse chantilly, gente, não derrete, tá? É só saber o ponto certinho, né? Não perder o ponto de bater o chantilly, não perder o ponto de hidratar o chantilly, que você não vai ter nenhum imprevisto com o seu chantilly. Em seguida, gente, eu peguei aí um pouquinho de solução alcoólica, aproximadamente 3 dedinhos de solução alcoólica, e coloquei o pó para decoração dourado e fui borrifando ali em toda a lateral do meu bolo. Gente, ele vai ter umas pérolas aí no pezinho do bolo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pega-balão, né, desses do mais grossinho. Peguei um pega-balão, cortei ele envezado, tá vendo aí? Vocês conseguem ver aí, ó, que eu cortei ele um pouquinho envezado pra tá aplicando, né, as minhas pérolas, as minhas bolinhas. Como que eu faço essas bolinhas de cereais? Eu compro, né, essas bolinhas de cereais, não me lembro o nome, vou tentar recordar o nome aqui e falo para vocês. Eu compro essas bolinhas de cereais, coloco dentro do meu potinho também com um pouquinho de pó para decoração dourado. Gente, não é glitter, tá? É pó para decoração dourado. Coloco ali no meu potinho e com um pouquinho e vou ali sacudindo ali até dar a cor em todas as bolinhas, tá? Se vocês sacudir ali o potinho, né? É bom fazer com o potinho fechado, porque aberto voa pó para decoração para todos os lados. Então, você fecha o potinho, sacode. Se você vê que a bolinha não tem, que ela uma cor, pretinha e branquinha, né? Então, você vai ver ali se tiver faltando mais pó para decoração, é só você colocar mais um pouquinho para a cor ficar bem certinha, tá? Em seguida, fui ali, ó, coloquei em toda a lateral do meu bolo, fiz a aplicação, né, dessas bolinhas em toda a lateral do meu bolo. E agora eu venho com a mãozinha mesmo, gente, na parte de cima, porque eu não quero que saia do espaço que eu já tenho reservado para poder tá colocando essas bolinhas aí em cima. E vai ser desse jeito mesmo, tá? Com as mãozinhas, porque eu não quero que essas bolinhas fujam, né?
que elas vão parar ali, né, na ponta do bolo. Então, assim, é bem devagarzinho, acertando tudo direitinho. Acelerei um pouquinho o vídeo nessa parte, tá? Porque eu fui fazendo bem devagarzinho, quase que botando bolinha por bolinha aí, porque eu não queria que nenhuma bolinha rolasse pra ponta ali do meu bolo, tá? Então, é bem devagarzinho. Gente, feito isso, agora eu vou começar aí a colocar o cenário, né, do meu bolo. Eu achei bastante divertido esse cenário, gente. Eu e meu filho, a gente riu a beça. Gente, aí ia me esquecendo, para você que ainda não é inscrito, não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificação. E se vocês gostaram dessa decoração também, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar aqui e assinar o sininho de notificação, gente, porque toda semana a gente está trazendo novidade aqui, vídeo novinho no canal, a gente já tem bastante conteúdo aqui, tá bom? E para você não perder nadinha. Gente, e eu comecei a colocar o cenário do meu bolo, coloquei, né, o nome do aniversariante e coloquei a parte da frente do bolo para eu ter mais ou menos uma noção, né, da onde colocar os outros cenários. Gente, eu achei que esse bolo ficou muito divertido. Comenta aí se vocês também acharam. Então, eu achei que ficou muito divertido. A paleta de cores, quando a cliente me pediu o bolo, ela falou: Claudinha, eu quero o bolo escrito 18 anos fazendo merda. Aí eu procurei o topo de bolo e vi que era esse topo de bolo aí, né? Só que eu e ela ficamos na dúvida se ia combinar ou não com o modelo do bolo que ela que eu enviei para ela e ela escolheu. Mas eu achei que a paleta de cores ficou simplesmente sensacional, combinou bastante, a cliente também amou o resultado, tá, gente? Tá aí mais uma opção, né, de decoração para aquela juventude, né, dos 18 anos aí. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.